Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novamente com vocês, professor Michael. A gente vai estar dando continuidade ao vídeo anterior, ainda sobre as operações no conjunto dos números complexos, só que nesse vídeo a gente vai estar resolvendo alguns exercícios para a gente trabalhar o que foi visto no vídeo anterior, no vídeo teórico, que a gente só ficou nos exemplos. E a gente vai começar com o exercício número 1, que pede o seguinte: efetue em seu caderno. Letra A, 4 mais i, sendo um número complexo, somado com 3 mais 3i, outro número complexo. Ele quer que a gente faça essa soma, porque aqui o símbolo de adição, ó, ele quer que a gente some esses dois números complexos. A gente viu lá na teoria que a soma de números complexos é a soma do conjunto dos números reais, é a tradicional soma. Só que, no caso do número complexo, a gente tem que se atentar ao detalhe de que a gente tem que somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Nesse caso de soma, pessoal, a gente não vai ter que alterar os sinais do número complexo. Por quê? Porque como é mais, ó, a gente multiplicando pelo número vai continuar mais. Então basta a gente organizar e somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. E como que vai ficar isso aqui? Então a gente tem como parte real dos números complexos o 4 e o 3. Então a gente vai somar 4 mais 3, que é 7, certo? 7. Por quê? Porque aqui, se a gente fizer o jogo de sinal mais com mais do 3 positivo, continua mais. E o 4 é positivo. Então a gente somando dá 7. Mais. Agora a parte imaginária. Quem que é a parte imaginária? É o i e o 3i. A gente vai somar o i com o 3i. Também não vai alterar o sinal do 3i, pois mais com mais continua mais. Então i com mais 3i, 4i. Certo? Esse é o resultado da soma desses dois números complexos, 7 mais 4i. A letra B. A letra B pede para que a gente faça a subtração de dois números complexos aqui. Como podem ver, o símbolo de subtração, e pede para que a gente faça essa subtração desses dois números complexos, sendo eles 11 menos i e o outro 5 mais 2i. Nesse caso, como vocês podem observar, o primeiro termo não vai alterar o sinal, mas o segundo, porém, já vai ter alteração no sinal. Por quê? Porque se a gente fizer jogo de sinal aqui, ó, menos com mais 5 positivo, fica menos, porque menos com mais é menos. Então a gente vai ter se atentar a esse detalhe. Ó, o primeiro a gente vai repetir, 11 menos i, que não tem que fazer jogo de sinal. Agora no segundo tem, ó, menos com mais é menos, fica menos 5. E novamente menos com mais, menos 2i, né? A gente tem que isso. Aí, agora feito isso, feito o jogo de sinal da subtração, a gente vai organizar, somar parte real com parte real e imaginário com imaginário. 11 positivos menos 5, resta 6, né? E menos i com menos 2i, eu tenho menos 1i. E eu tenho menos 2i, vai ficar quanto? Menos 3i. Devendo 1 e vou dever mais 2, então fica menos 3. Menos 3i. Essa é a soma, esse número complexo que foi gerado, é a subtração desses dois números complexos, tá? Vamos para o exercício número 2, então, que pede: calcule z mais z conjugado, sendo que z é 12 mais 7i. O que a gente pode estar fazendo inicialmente nessa questão? O que pede? Para a gente calcular o z mais z conjugado, ou seja, é uma soma, né? É uma soma
de dois números complexos, só que a gente tem somente o z. O problema, o exercício deu somente o número complexo z, e a gente quer encontrar, a gente tem que encontrar o z conjugado para a gente aí sim fazer a soma, certo? E quem quer z conjugado? A gente viu o conceito de z conjugado no vídeo anterior, em que diz que no z conjugado de um número complexo, a gente deve alterar o sinal da parte imaginária desse número complexo, no caso que a gente quer conjugar o z. Então a gente tem que trocar o sinal da parte imaginária. Vai ficar como? O 12 é parte real, vai continuar normal, e o 7i vai virar menos 7i. Concordam? Aí a gente encontra o z conjugado. Aí então, aí sim a gente consegue efetuar essa soma. E como que vai ficar agora? Reescrevendo, z é quem? Z o problema deu, 12 mais 7i, 12 mais 7i, somado, né? Porque é soma que o problema pede pra gente somar, e z conjugado. Z conjugado é quem? Z conjugado é 12, que a gente determinou, 12 menos 7i. Agora a gente tem que efetuar essa soma. Como eu disse para vocês no exercício anterior, como é uma soma, não vai ter alteração dos sinais, tá? Vai continuar o mesmo que tá o sinal. A gente só vai separar para organizar depois. A gente vai repetir o primeiro, que não vai ter jogo de sinal, mais 12 mais 7i. Agora vocês vão ver que não vai ter alteração de sinal, que a gente vai fazer jogo de sinal, mais com mais vai continuar mais, no caso da soma, tá, pessoal? Da subtração pode mudar, vai mudar os sinais. Mais 12, mais com menos, vai continuar menos, 7i. Agora basta a gente organizar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Eu tenho 12, somado com 12, 24. E 7i, somado com menos 7i, vai dar zero. Então a gente vai cancelar os dois e vai ter somente o resultado 24. A soma de z com o conjugado de z dá 24, certo? E como a gente viu lá nos vídeos iniciais, os vídeos que a gente abordou, a gente sabe como que chama, como denominar esse resultado que tem somente a parte imaginária. Aqui, ó, quando a imagem é nula, a imagem de Z, no caso, que é a parte imaginária, a imagem não, imaginário de Z, tá? A parte imaginária é nula, a gente tem que é um número, ele pode ser um número real quanto um número complexo, porque só vai ficar a parte real, tá? A gente tem essas duas formas, por quê? Porque ele pode ser complexo e real ao mesmo tempo, porque a imagem aqui nesse momento está sendo nula, está sendo zerado, mas no caso só do resultado, tá? Da soma do z com conjugado. Então vamos para o próximo exercício. Exercício número 3. O exercício número 3 pede para que a gente calcule z vezes z conjugado, sendo que z é menos 3 menos 2i. Novamente, a gente tem que encontrar o z conjugado. Por quê? Porque o problema não, o exercício trouxe somente o valor de z, do complexo z. Então a gente tem que encontrar o conjugado. E a gente já sabe como que faz isso, né? A parte real a gente vai manter menos 3 e vai trocar o sinal da parte imaginária, que é menos 2i vai ficar mais 2i. Assim a gente encontra z conjugado, podendo aí sim efetuar a operação de multiplicação de dois números complexos. No caso, z vezes z conjugado. Z é quem? Z é menos 3, menos 2i, vezes z conjugado. Quem quer z conjugado é o menos 3 mais 2i, que a gente encontrou.
Agora basta a gente fazer utilizar as propriedades distributivas da multiplicação para a gente encontrar o resultado dessa multiplicação. A gente vai multiplicar o menos 3 pelo menos 3, vai dar 9. Menos 3 com mais 2i vai dar menos 6i. Menos 6i. Por outro lado, menos 2i vezes menos 3 vai ficar menos com menos dá mais 6i. E menos 2i vezes 2i vai ficar menos 4i ao quadrado. Por que ao quadrado, professor? Porque os dois termos são partes imaginárias. E quando a gente multiplica i com i, a gente tem i ao quadrado. Aí a gente vai manter ó, a parte real, é somente essa parte real que temos. E o menos 6i somado com 6i, a gente vai cancelar, vai dar zero. Então, a gente não coloca nada. E o menos 4, a gente vai manter o menos 4 e vai substituir, multiplicar pelo i ao quadrado, que a gente sabe que é vale menos 1. O i ao quadrado vale menos 1. E o 9? Aí o 9 mantém, fazer a operação menos 4 vezes menos 1 vai ficar mais, porque tem o jogo de sinal ali, menos com menos dá mais 4. Que é igual a 13. Novamente, o resultado dessa operação deu somente uma parte real, certo? Aqui a parte imaginária está nula, está sendo zero. A gente cancelou, ó. Cancelou a parte real. A parte imaginária. A parte real é o 13, tá? Aí esse resultado é a multiplicação de z com o z conjugado. Vamos para o exercício número 4, que pede para escrever os quocientes na forma algébrica. Os quocientes 4 menos i dividido por menos 2i. O que a gente tem que fazer para a gente conseguir escrever esses quocientes na forma algébrica? É lembrar, como no vídeo anterior, da propriedade da divisão, né? De dois números complexos. Ó, a gente tem que, ó, dado um... Vamos chamar o numerador de z, o 4 menos 10i, certo? 4 menos 10i sendo z. E o w vai ser quem? O w vai ser menos 2i. Menos 2i. E o que a gente tem que fazer, que a gente aprendeu com propriedades de divisão de números complexos, para a gente determinar essa forma algébrica? A propriedade diz que na divisão de dois números complexos, a gente deve multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado de w, que é o denominador, certo? Então, a gente tem que determinar o conjugado de w. Concorda comigo? W conjugado é o que a gente tem que determinar primeiramente, para dar continuidade. E quem que é W? W é menos 2i, né? É o que está no denominador. E para determinar ele como conjugado, o que a gente tem que fazer? A gente não tem que trocar o sinal dessa parte imaginária, da parte imaginária do número complexo W. Então basta a gente inverter menos 2i para 2i positivo. E agora, encontrado esse W conjugado, a gente tem que multiplicar lá na fração dos números complexos, tanto o numerador quanto o denominador. E a gente vai ter o quê? Ó, primeiramente, a gente vai ter o 4 menos 10i. 4 menos 10i, vou colocar entre parênteses. Colocar entre parênteses para dividir melhor. Vezes o conjugado. Conjugado de W, que é quem? 2i. 2i. Conjugado de W. E dividido por mesma forma. Agora W, né, que é o denominador, menos 2i. Menos 2i.
Menos 2i vezes o conjugado de w, que é quem? É o 2i positivo, né? 2i positivo. Que a gente vai encontrar o resultado da divisão. A gente vai encontrar essa forma algébrica, tá? E aí agora a gente tem que resolver, utilizando a propriedade da distributiva. Por quê? Porque agora, ó, virou uma multiplicação, tanto no numerador quanto no denominador. Então a gente tem que lembrar da regrinha lá de multiplicação. Fazer o chuveirinho em cima, ó. O 4 vai multiplicar o 2i e vai ficar 8i. 8i. O menos 10i vezes 2i vai ficar menos 20i ao quadrado. Menos 20i ao quadrado. Por quê? Porque os dois termos são parte imaginárias. Ó. O i vezes i fica i ao quadrado. Isso tudo dividido por. Agora a gente efetua a multiplicação também. Menos 2i vezes 2i vai ficar menos 4i ao quadrado. Menos 4i ao quadrado. Certo? A gente vai ter o quê? A gente vai ter que 8i, a gente vai repetir. Agora a gente tem que resolver esse quadrado. Esse quadrado a gente sabe que vale menos 1 ao quadrado. Menos 1. O i ao quadrado é menos 1. Então a gente vai manter o 20 e multiplicar por menos 1. Isso tudo dividido também, a gente tem que resolver a parte de baixo, que vai ficar menos 4 multiplicado pelo menos 1. Certo? Aí então a gente vai ter. Deixa eu subir para cima um pouquinho para me colocar embaixo. Deixa eu ver se vai caber. Vai. Ó, então a gente vai manter o 8i, né? Que a gente está organizando a outra parte do i ao quadrado. Aqui vai fazer jogo de sinal, menos com menos vai ficar mais 20. Mais 20. Mais 20, porque 20 vezes 1 continua 20. E aqui é 4. Menos 4 vezes menos 1 vai ficar 4 positivo. 4 positivo. Correto? Agora basta a gente fazer as simplificações para a gente encontrar os valores. Aqui tem como a gente simplificar, ó, os dois termos. Os dois termos são múltiplos de 4. Então a gente pode dividir, ó, 8 dividido por 4 é 2, vai ficar 2i. Concorda? Mais 20 dividido por 4 é 5, né? 2i mais 5. E somente organizando, pessoal, porque a gente tem que escrever conforme a estrutura de um número complexo, que é parte real primeiro, que no caso é 5, somando a parte imaginária, que é 2i. 2i é o resultado final dessa divisão, da divisão desses dois números complexos, z e w, tá? Vou só destacar aqui para ficar identificando que é a soma desses dois, a divisão desses dois números. Eu só vou destacar. Ixi, ficou muito invisível. Não, tá muito claro. Mas é isso, pessoal. Então, a gente nesse vídeo pôde estar falando um pouco, botando em prática um pouco do que a gente viu do teórico em relação às operações, que a gente tinha visto no vídeo anterior, para a gente fixar e utilizar os conhecimentos vivenciados no vídeo anterior, para estar ajudando nas resoluções de exercícios quando houver números complexos. A gente está por dentro de como resolver cada situação. Nesse caso das operações, que a gente aprendeu soma, a gente aprendeu subtração, multiplicação, aprendeu o conjugado de um número complexo e a divisão, para a gente estar utilizando em futuros exercícios, tá bom? Com números complexos. Então a aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.